Gênesis, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra. De tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e a chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meu-Jael, e Meu-Jael gerou Metsuel, e Metsuel gerou a Lameque, e Lameque para si, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Vamos parar aqui, irmãos. Muito bem. Essa é uma história que, apesar de toda a polêmica com relação ao que ela refere à criação da humanidade, ela nos traz muitos ensinamentos, né? Primeiramente, irmãos, nós temos aqui a descendência de Adão e Eva. Adão e Eva sendo a simbologia da criação da humanidade.
da espécie humana, homem e mulher. Ela nos fala agora do momento em que Adão e Eva já não estão mais no paraíso. E eles concebem e dão à luz a 2 filhos homens, Caim e Abel. Um deles foi lavrador da terra e outro pastor de ovelhas. O que isso significa, irmãos? Nada está aqui, na verdade, de maneira aleatória. Então, não fazendo exatamente uma relação com as profissões, mas, na verdade, demonstrando o caráter de cada um, nós vemos que a Escritura fala de um Caim que é dedicado a cuidar das coisas materiais. É um homem voltado para lavrar a terra. É um homem que vem trabalhar esse mundo. E fala-nos de Abel como um homem que é pastor de ovelhas. E nos remete, irmãos, não a um homem exatamente que cria rebanhos. Pode ser até mesmo que, sendo uma verdade concreta a existência de Abel e Caim, que ambos exercessem essas funções, respectivamente. Mas, na verdade, a Escritura está nos falando do caráter de cada um. Então, Abel é aquele homem que já é dedicado a arrebanhar, a levar as pessoas num sentido espiritual. O símbolo do pastor. Compreendem, irmãos? Partindo dessa condição, nós vemos que ambos vão fazer ofertas para Deus. É o primeiro momento na Escritura que isso acontece. Porque Adão e Eva não faziam ofertas a Deus. Por que isso? A Escritura nos fala que até então, até eles pecarem, eles viviam aonde? No paraíso, no jardim do Éden, aonde tudo era maravilhoso, aonde havia inocência nesses dois, e onde eles tinham uma relação quase que perfeita de comunhão com Deus. Eles conversavam diretamente com Deus. Essa comunhão só não é perfeita porque ainda eles eram ignorantes, limitados. Sequer conheciam o próprio pecado. Então, essa condição não permitia realmente uma relação mais profunda como vai existir futuramente para os filhos de Deus, que inclusive superaram a barreira do pecado, que são mais maduros que esses personagens que representam o início da humanidade. Tanto que eles foram vencidos pelo pecado, pela tentação. Mas era uma condição existencial muito próxima de Deus, então não havia necessidade de oferta. No momento que eles são expulsos do paraíso, e que a sua prole nasce numa situação de exílio, de punição, apartada de Deus, o que acontece? Surge a necessidade de nós criarmos mecanismos de relação com Deus. A oferta, a oração, o próprio estudo. Nós, como criatura humana, pecamos, nos apartamos de Deus, como o filho pródigo, e agora, na nossa condição atual, nós buscamos o caminho que nos leva de volta à presença de Deus.
E uma das coisas, irmãos, que nós não podemos negar é a nossa oferta para Deus. Mas, por acaso Deus precisa de alguma coisa nossa? Seria Deus, né? A própria Escritura fala isso. Deus se agradaria do sangue e da gordura de bois? Acaso isso tudo não pertence a Ele? Então por que, irmãos? Por que é necessária a oferta? Por que Caim e Abel vão lá oferecer alguma coisa que eles já receberam de Deus para o próprio Criador? Por que isso? Não faz sentido quando nós olhamos superficialmente. E principalmente na época que nós vivemos, irmãos, em que há uma apelação, há um abuso, há um nível de vergonha no tratamento desse assunto dentro das igrejas, quase que sendo predominante no púlpito de todas as igrejas, inclusive católica, porque hoje há, né, um preconceito que parece que não há esse tipo de apelo dentro da Igreja Católica e só há nas igrejas evangélicas, mas na verdade isso é comum a católicos, protestantes, evangélicos e outras denominações. Uma busca por dinheiro de maneira doentia que nos causa o quê? Nos causa até uma ojeriza, um repúdio. As pessoas deveriam ir em busca de Deus e encontram um apelo para as coisas materiais. As pessoas que vão em busca de Deus só ouvem falar de dinheiro, de rituais de contribuição e são conduzidas de maneira equivocada para uma ideia de barganha com Deus. Então tudo isso nos incomoda muito. Fica claro para a gente que o Senhor Jesus vai ficando meio que de lado nesse contexto, ou totalmente de lado nesse contexto, é colocado ali só para que alguém lucre em nome de Deus. Mas nós precisamos ser maduros, irmãos. Porque apesar disso, a oferta a Deus é uma realidade, com vários motivos nobres. Às vezes a gente comenta aqui, né, que uma igreja ela não pode existir sem a colaboração do fiel, porque as contas vêm, ela existe materialmente. Paredes são erguidas, energia é consumida, água é consumida, papel é consumido. No nosso caso aqui, nós não temos ordenado para ninguém, né? Nós não pagamos, mas há algumas igrejas que têm isso, que remuneram os seus líderes. E é justo, irmãos, quando isso é dentro de uma coisa criteriosa, humana, não tem nada de errado. É errado quando há abusos, quando você alimenta um padrão que destoa daquilo que o Senhor nos ensinou, que a Escritura prega. Nós não adotamos isso para a nossa igreja. Nós vivemos do que nós fazemos. No entanto, ela também precisa de fundos para seguir adiante, porque ela existe materialmente. Mas não é isso, irmãos, que justifica apenas a oferta. Existe uma razão muito mais íntima para cada um. O motivo de nós contribuirmos, irmãos,
é para que Deus tenha um lugar mais importante em nossas vidas do que o próprio dinheiro. Para que o Deus da nossa vida não seja o dinheiro. Para que ele não seja aquele que domina sobre mim, ao ponto de eu não me sentir suficientemente capaz de separar uma porção daquilo que eu tenho, daquilo que ele já me deu, como gratidão. Deus tem abençoado a minha vida. Vejam, irmãos, que, diferente do que acontece lá na frente, quando é instituído o dízimo na Escritura por Jacó, em que ele, fugindo de seu irmão Esaú, ora a Deus e fala: Senhor, eu estou desprovido, mas se me sustentares, se me deres, eu te darei a 10ª parte de tudo que o Senhor me conceder. Parece uma coisa meio confusa, né? Ele vai dar daquilo que ele recebeu, ou seja, se assim, Deus não sabe fazer conta, né? Porque ele dá 100%, o outro devolver 10%, o outro que ganhou ainda fica com 90%. Mas não se trata disso. Não se trata dessa pregação louca que se faz hoje em dia, em que você propõe às pessoas a dar um tanto para Deus, sem duplicar esse tanto. Isso está errado. Vejam, irmãos, que antes da oferta, além de Jacó, nesse momento nós vemos quem? Caim e Abel recebendo do fruto da terra e do rebanho. Não fala aqui a Escritura que eles tomam do fruto da terra e do seu rebanho, da sua gordura, e fazem uma oferta para Deus? Então, irmãos, não é assim, eu vou dar alguma coisa para Deus me retribuir. Deus já me deu. Olhemos a nossa vida, irmãos. Aqui, a graça de Deus, a benesse de Deus está representado em coisas da produção, da profissão. Mas, na verdade, quantas coisas boas em nossa vida que nós não temos qualquer ação sobre ela que nos foi dada por Deus. Nós podemos muito bem falar assim: eu tenho saúde porque eu me cuido. Mas você nasceu saudável. Você nasceu amparado. Você teve, ao longo da sua vida, toda uma série de fatores que contribuíram, independente do que você tenha feito, para que você seja como você é hoje. Não é mérito teu. Foi te dado. E por mais que houveram percalços na tua vida, se você está aqui, irmão, alguém atuou sobre a sua vida. E a origem disso tudo é o nosso Pai. A não ser que você não creia em Deus, não creia na ação dele na sua vida, e creia mais em si, nos seus méritos, nos seus valores. Então, se você realmente é um cristão, você acredita em Deus, você reconhece que ele participa da sua vida, ele te ofertou todas as coisas antes. Portanto, irmãos, a nossa oferta é primeiramente uma demonstração de gratidão. Obrigado, meu Deus. Oferta, irmãos, não é simplesmente tirar uma nota da carteira e entregar no caixa da igreja. Não se trata disso. É quase que um ritual mesmo, irmãos, aonde eu tomo daquilo que o Senhor me deu. Ele pede, pega um pouquinho, para você notar, para você perceber. Sabe quando você olha para o dinheiro que você recebeu e percebe a importância daquilo, o valor daquilo, que você fala: poxa, eu trabalhei tantos dias para que isso aqui chegasse até a minha mão. Então, nesse momento, você valoriza aquilo. Então, imagina o seguinte, irmãos, que você tem na tua vida, né, uma posse, um bem, tanto das coisas palpáveis quanto das coisas abstratas. Saúde, inteligência, amor dado, amor recebido, né? Alguém para amar, alguém que te ama, ou vários nessa condição.
pai, mãe, filho, esposa, esposo, teu companheiro, tua companheira. E também as coisas, eu tenho uma casa onde eu moro, por mais que talvez não seja que você almejava, mas é aonde você dorme, está abrigado, protegido, aonde os teus filhos se abrigam, aonde os teus pais se abrigam, aonde as pessoas que você deseja bem estão protegidas. Você tem todas as possibilidades, irmão. Não vamos enumerar tudo porque não há tempo suficiente, mas imagina a tua vida. Aí quando você vai fazer a tua oferta para Deus, é assim, olha, ele pede uma porção disso. Uma porção, para você entender. Sabe quando a gente anota o nome das pessoas para oração? Muito antes de Deus, de nós escrevermos aqui, Deus já sabe que essa pessoa precisa de prece. Nós anotamos o nome para nós recordarmos dela, para nós voltarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que isso crie uma potência e chegue em forma de amor, de oração a essa pessoa necessitada. A oferta, irmãos, é a mesma coisa. É eu pegar uma porção de tudo que eu tenho e falar, meu Deus me proporcionou isso. Obrigado, Senhor, abençoa isso. É como se eu desse algo para que Ele pudesse derramar sobre aquilo mais qualidade, mais vida, mais amor. Não para centuplicar, mas para que a quantia de cada dia, daquilo que eu preciso, esteja ali todos os dias da minha vida abençoada, para que eu não me aparte da fonte da vida, das coisas que me sustentam. Compreendem, irmãos? Não é um gesto banal de sustentar a igreja, não é um gesto vil de querer barganhar com Deus. É um momento realmente de realização, uma celebração que nós fazemos ao Senhor para que a bênção permaneça na minha vida. Não porque Deus precisa disso, mas porque eu preciso enxergar que nisso está Deus. E aí, por que Deus se atenta, irmãos, para Abel e não para Caim? Há um versículo adiante aqui, depois da oferta, que Deus fala assim para Caim, no 6. Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblantes? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Primeira coisa, quando a gente entra nesse contexto de doação, de colaboração, de oferta, sempre entra aquela coisa assim, se a pessoa não fizer de coração, é melhor não fazer. Não vai por essa via, não. Isso aí é justificativo de quem não quer fazer. Se a pessoa não faz de coração, que ela trabalhe por fazer de coração. Porque se o objetivo é manter a gratidão no coração dela, se ela não fizer, aí é que não vai ser grata mesmo. Aí ela vai fazer como fez o homem lá que a irmã citou aqui na parábola, né? Que no lugar, quando ele teve uma grande colheita, o que ele faz? Ele cria armazéns, depósito maior para ele só. E aí ele morre. E essa morte não é uma morte apenas física, ela é uma morte espiritual. Morre sem comunhão, morre a morte do espírito. E não há nada pior que isso, irmãos. Então Caim, pela palavra do Senhor, ele não faz isso adequadamente. Possivelmente, ele não faz com gratidão, faz de qualquer jeito, faz o que der. Aí eu evoco o Senhor Jesus, né? Para aqueles que dizem que não é necessário, e principalmente se não for de coração. Lembra da viúva do óbulo? Né? Ou o óbulo da viúva, a passagem, que fala de uma pobre viúva que entrou no templo, e lá no gasofilácio, onde os ricos despejavam grandes fortunas, ela foi e colocou apenas 2 moedas. E o Senhor, vendo aquilo, disse aos seus discípulos que ela tinha colocado mais que qualquer um dos que antes tinham depositado grandes fortunas lá. Por quê? Porque eles deram do que sobrava.
ela deu o que lhe faltava. Né? Às vezes hoje a gente imaginar que 2 moedas representa pouco, mas na época de Jesus, possivelmente isso era o sustento para alguns dias. Mas havia nessa mulher uma confiança tamanha e uma gratidão tamanha por Deus, que não houve dúvida, ela vai e faz a oferta dela, porque ela era grata a Deus, porque ela era nobre, porque ela era valorosa. Me perdoe, irmãos, se soa como as pregações aí de outros homens que querem convencer as pessoas a dar dinheiro. De maneira alguma, irmãos. Eu quero que os irmãos percebam o que há por trás disso tudo. Tanto a parte nobre da oferta, quanto o equívoco daqueles que querem barganhar com Deus. Porque nós não podemos jogar fora uma coisa valorosa porque alguns interpretam errado, porque alguns se aproveitam. Na nossa igreja não há ninguém que se aproveita disso, irmãos. Os irmãos sabem disso. Então, muito menos motivos para esse tipo de coisa nós temos. Mas como cristãos, nós devemos estar atentos a essa questão, porque ela faz parte do contexto cristão. E pode ser que mais tarde a gente se veja fazendo coro, condenando a oferta porque algumas pessoas fazem errado. E não devemos. Isso é parte da vida do cristão. Você não tem? É uma situação. Analisa a tua vida. Está passando por dificuldade, está passando por problema? É justo que, inclusive, você busque dentro da igreja uma assistência, um suporte para superar esse momento difícil. Mas se você tem, não defraude. Não se esquive disso, irmãos. Para e pensa. Conversa com Deus, faz a tua oração, porque é necessário, irmãos. É um gesto importantíssimo para a nossa comunhão com Deus. E quando você for fazer, faz com qualidade. Para e pensa, segura, seja a oferta que você for fazer, segura na tua mão, pensa naquilo ali, o que aquilo ali representa, e apresenta para Deus. Sabe? Antes de trazer aqui para dentro da igreja, lá na tua casa, senta a hora e fala, olha, Senhor, isso aqui foram dias do meu trabalho, da oportunidade que o Senhor me deu. Abençoa a minha oferta e abençoa a minha vida para que ela permaneça na tua graça, para que eu continue em comunhão contigo. E me permita, Senhor, fazer isso multiplicar em bens para outros irmãos, sustentando a tua igreja na propagação da palavra, fazendo com que ela chegue a outras pessoas que precisam do mesmo bem, mantendo aquilo que me sustenta espiritualmente, que não há dinheiro que possa comprar. E aí você vem e dá nessa condição, irmãos. Não dê aleatoriamente, não faça isso. Sabe? Faça uma prece, apresente a coisa com graça. Isso é bênção espiritual, não pelo aspecto financeiro, mas pelo desprendimento, pela gratidão. Nós precisamos ter isso em nós. E nós não podemos fazer coro com aqueles que amaldiçoam as ofertas, irmãos. Tanto no sentido daqueles que usufruem de maneira errada, quanto naqueles que dizem que ela é dispensável. Se ela fosse dispensável, Jesus diria que tanto a viúva quanto aqueles homens eram loucos. Vejam que ele diz que ela deu mais do que aqueles, mas ele não disse que eles não fizeram a parte deles. Compreendem? Ele diz que ela foi mais nobre, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Ela deu de maneira mais nobre, de maneira mais verdadeira, sem querer ostentar, sem querer aparecer para os outros, mas ofertando a Deus a sua gratidão, o seu desprendimento. Mas Jesus nunca condenou aqueles outros que também tinham colaborado. A gente precisa amadurecer, irmãos. A gente precisa ter um olhar sério para essas coisas.
Porque senão a gente vai entrando numa onda e acaba caindo em pecado. Porque o Senhor fala aqui no 7 ainda, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Se você faz direito, você é aceito. Né? Se você faz bem feito, Deus te recebe. Se você não faz, o pecado jaz aí à porta. Está estacionado ali na tua porta, né? Está ali esperando para te abocanhar. O que é o pecado, irmãos? O pecado é quando a gente vai contrário a Deus. Toda vez que eu vou contra Deus, eu estou pecando. E isso é mal para quem? Para Deus? Para mim. Para os que estão à minha volta. Sejam meus familiares, seja a minha sociedade, seja as pessoas com quem eu convivo. E aí você faz a tua vontade com o que ele fala aqui. Mas na verdade a gente deve dominar sobre isso. O homem sério, o homem maduro, ele percebe o caminho do equívoco e ele, não, por aí não. Por quê, irmãos? Já perceberam que as pessoas que não gostam de deveres, elas se apegam aos direitos? Já perceberam que quem grita demais, não que não sejam justos os direitos, mas quem grita demais por direito, normalmente não gosta de cumprir dever? É a pessoa que vive de prejudicar os outros, pessoa que faz de tudo para ser demitida e depois leva a empresa na justiça para receber os seus direitos. Quando ela teve o dever, ela não cumpriu o seu papel e depois ela quer ainda ter direitos. São pais que negligenciam a educação aos filhos e transferem a responsabilidade da educação para a escola. Meu filho tem direito à educação. Sim. E você tem o dever de educá-lo antes para ele ter um comportamento adequado dentro da escola que vai instruí-lo. A educação que você está falando deveria ser lá dentro de casa, respeito, obediência, boa conduta. E a escola depois o instruiria em matemática, em línguas, em ciências. Obviamente, contribuindo com a educação anterior, em conduta, em disciplina, em respeito. Mas isso tem que vir formado lá de trás. E assim vai, irmãos. Sabe? A gente vai vendo, né, que as pessoas têm uma tendência, quando elas caem em erro, de ir atrás de direito, de se justificar, de entrar numa onda assim. Mas todo mundo faz. Mas é errado? Mas todo mundo faz. A pessoa não consegue reconhecer que o que ela está fazendo está errado. Ela sabe que está, mas ela não dá o braço a torcer. É errado o que você está fazendo? Todo mundo faz. Né? Não são assim que os políticos justificam a sua conduta? É assim mesmo o modo de fazer. Não é. É porque se condicionou o jeito errado, mas alguém tem que mudar. Tem que parar com isso. Nós também, nesse sentido, o que você está fazendo? Está errado? Está errado. Vou me corrigir. Ponto. O que passa disso, né? Quando o Senhor ensina, seja o seu dizer sim, sim, e não, não. O que passa disso é o quê? É proveniente do diabo. É maligno. Mas o Senhor está dizendo aqui para Caim, faz o que é certo e você vai ser aceito. Mas se você fizer errado, o pecado está ali, você vai começar a andar na contramão. E
E aí, isso vai trazer prejuízo para você. O que o Caim faz? O Caim se arrepende de ter levado a coisa de qualquer jeito? Não. É uma coisa que acontece também na nossa vida. Irmãos, quando a gente muda de conduta, ou quando alguém que a gente conhece muda de conduta, por exemplo, começa a frequentar a igreja, logo vem um monte de gente, você virou carola, tá ficando bobo, estão tomando teu dinheiro. Não tem isso, irmãos. O sujeito deixa de fumar. É um dos vícios mais desgraçados que existem, porque é muito difícil a pessoa se libertar daquilo. Aí o sujeito deixa de fumar. Vem um com cigarro na mão entregar para ele. O sujeito se afasta das drogas. Aquele um que antes cobrava dele, humilhava, vai lá na porta de casa oferecer. Não, vamos lá. Vamos nos reunir. Vai ser bom. Por quê, irmãos? Porque quem está com a conduta equivocada se sente incomodado por aquele que está se transformando. Nós não estamos dizendo aqui que as pessoas que deixam os vícios, que mudam a sua conduta, são melhores, superiores que as outras, mas elas encontraram um caminho melhor. E isso incomoda. É o que acontece com Caim. Deus fala para ele, olha, meu filho, faz as coisas direito e você vai ser aceito. Mas se você não fizer, o pecado está junto de você. O que ele escolhe? Ele escolhe o pecado. Ele vai lá atrás do irmão dele, com ciúmes. O mal é ciumento. E o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Irmão, às vezes a gente fala de morte, né? Hoje que a gente vive uma época de filmes violentos, de programação violenta, vai virando banal. Alguém aqui já teve a infelicidade de atropelar algum animalzinho na rua e matá-lo? É horrível, uma sensação triste. Se você se importa, né, com a vida, te faz mal. Agora, você calcula o que é matar um ser humano. O teu semelhante. Sempre que a gente fala de ser humano, por pior que seja, é o teu semelhante, é o teu próximo, é igual a você. Imagina o que é isso. Agora imagina voluntariamente você matá-lo. Agora imagina que esse ser humano é o seu irmão. Aquele que cresceu com você, aquele que é mais próximo, que compartilha de pai e mãe, do mesmo lar. Agora imagina que isso é por causa de uma birra tua, de uma má conduta sua. Infelizmente, quando a gente parte para o pecado, irmãos, nós vamos adentrando a essa condição. E Caim vai e mata Abel covardemente. E não se arrepende, irmãos. Porque numa simbologia, Deus vai buscá-lo. É óbvio, né, irmãos, que o mecanismo não é esse. De certo, Deus ignorava o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí, né? Cadê o teu irmão? Não, isso é para demonstrar a natureza de uma alma nessa condição. Deus pergunta, mas cadê o seu irmão? Como é que ele reage? Ele reage de maneira covarde, leviana, própria do espírito pecador. Ele não fala assim, eu matei, eu tive uma fúria, eu fui lá e matei ele. Ele é leviano com Deus, ele olha para Deus e tem a coragem de dizer, não sei, por acaso agora eu sou o guarda dele? Irmãos, esse é o comportamento do homem pecador. E aí Deus fala o quê? Que o sangue de Abel clamava. Isso é uma representação muito clara, irmãos, de coisas que nós não percebemos. Como nós observamos tudo do plano material, as coisas espirituais nós não percebemos. Mas aquilo que a gente faz aqui ecoa na eternidade, irmãos. Espiritualmente isso se manifesta.
E o bem que nós fazemos nos traz bem. E o mal que nós fazemos nos traz sofrimento. Nos persegue. E quanto menos arrependido nós somos, quanto mais nós sustentamos esse mal, mais agravante vai sendo. A coisa vai se avolumando e fazendo mal para nós e para tudo que está à nossa volta. Tanto é que nós poderíamos ter encerrado a leitura aqui. Eu conduzi a leitura até o momento em que um descendente de Caim fala o que sobre ele próprio? Que Caim foi amaldiçoado 7 vezes pelo mal que fizera, mas ele 70 vezes. Por quê? Porque ele foi pior que o seu pai. Irmãos, observemos o nosso país. O nosso país que a cada dia mais se afasta das virtudes, que a cada dia mais se envolve com vícios, com banalidades, com má conduta, com preguiça. Esses dias atrás eu vi um pesquisador falando que quando ele sai do Brasil e passa por outros países, é comum a população ir conversar em busca de aprendizado. O brasileiro não faz isso. O que nós fazemos? Nós ficamos enaltecendo a nós mesmos, que nós somos um povo alegre. A gente confunde alegria com leviandade. Nós precisamos, irmãos, mudar isso. E nós aqui como cristãos, eu estou dentro de uma igreja, é para participar de uma transformação, começando por mim mesmo. Não ser leviano, ser humilde para reconhecer os meus erros, buscar a Deus para me corrigir, orar, ser grato pelas coisas que Deus me dá. Percebe, irmãos, como que um texto tão curto da Escritura, tão primário, que muitas vezes é tratado apenas como o primeiro homicídio da Bíblia, na verdade tem muito mais a nos ensinar, que nós também não podemos ser levianos com a Escritura, que a Escritura não é um livro de fábulas, não é necessariamente um livro de histórias, mas é um guia espiritual para nós e que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque muitos homens quiseram tê-la escrita na sua língua, de forma a poder entendê-la, e não tiveram, e nós temos aqui, olha, um monte de recursos, e nós não damos a devida importância. Assim, irmãos, para não delongar muito, a nossa fala já se esticou além do que a gente tinha programado, tenhamos uma observação mais séria com relação a tudo isso. Olha o que você pode ofertar para Deus. Olha se você está aventando o caminho do pecado. Busca a Deus para se corrigir. Não permita que toda essa conduta de Caim venha também a fazer a tua vida desandar. Mas busca comunhão com Deus em todos os sentidos para que a tua vida seja abençoada. Que o Senhor nos guarde.